Congresso derruba veto de Lula e aprova redução de penas para condenados na tentativa de golpe. Ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser beneficiado. Há 157 dias das eleições, o governo acumula derrotas e enfrenta a pior semana do ano. Desemprego aumenta no primeiro trimestre, mas atinge menor taxa da série histórica. Sem avanço na negociação entre Irã e Estados Unidos, petróleo atinge o maior valor em 4 anos. E ainda, ídolo do Flamengo, uruguaio Arrascaeta, passa por cirurgia há 6 semanas para o início da Copa. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo a partir de agora no Jornal da Record News. Boa noite. Boa noite. A Polícia Militar de São Paulo foi às ruas em uma nova operação contra as gangues conhecidas como quebra-vidros. Os criminosos são responsáveis por roubos violentos contra veículos parados no trânsito. O objetivo foi combater um crime cada vez mais frequente na cidade. Nesse tipo de ação, os criminosos quebram os vidros de veículos parados ou em movimento para roubar objetos. O presidente Lula fez há pouco um pronunciamento falando sobre as medidas do governo e trouxe detalhes sobre o novo programa de renegociação de dívidas que será lançado na próxima semana. A repórter Gabriela Menanese está em Brasília e tem mais detalhes sobre esse pronunciamento. Uma boa noite, Gabriela. Oi, Gustavo, boa noite para você, para Renata, uma boa noite também para quem nos acompanha em casa. Esse pronunciamento do presidente Lula já estava sendo esperado. Tá certo, Gabriela. Obrigada pelas suas informações. Uma boa noite para você. E a rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal abriu uma crise sem precedentes entre governo e Congresso, além de expor falhas na articulação política do Planalto. O presidente Lula precisa agora escolher um novo nome para a vaga no STF. Com a rejeição à indicação de Jorge Messias. E o governo sofreu nova derrota no Congresso. Depois da rejeição ao nome de Jorge Messias para o Supremo, hoje a Câmara e Senado derrubaram o veto do presidente Lula ao projeto que reduz as penas dos condenados pela tentativa de golpe e pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A medida beneficia ao menos 190 pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Partidos da base do governo estudam uma forma de judicializar a decisão de hoje do Congresso. A ideia é questionar na Justiça a derrubada do veto da dosimetria, alegando que crime contra o Estado Democrático de Direito não pode, pela Constituição, ser objeto de graça, indulto ou anistia. Não poderia, portanto, receber redução de pena. Um parecer técnico sobre o tema já foi encomendado, mas a judicialização só pode ser feita após a promulgação da lei. E para entender qual vai ser a mudança na prática com esse veto ao projeto da dosimetria, quais serão os impactos dessa decisão dos parlamentares, a gente conversa com o advogado especialista em direito constitucional, Adib Kassuf Saad. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Uma ótima noite. Eu queria começar, primeiro, analisando justamente, então, a lei. A partir de que momento ela começa a valer? E a gente viu o relator da proposta afirmando, olha, não é que os presos podem ser soltos, eles precisam provocar o Supremo Tribunal Federal para, então, ser checado se a pena diminui, o quanto ela diminui, é isso? Então, entender exatamente o que o professor está falando. E uma mulher de 49 anos é suspeita de cometer injúria racial no metrô de Salvador. É o terceiro caso de racismo na cidade em menos de 10 dias. A repórter Thalia Cruxi tem as informações. Aqui em Salvador, mais de 800 casos de racismo estão sendo investigados da Record News. A sexta-feira tem alerta de tempo severo no Rio Grande do Sul por causa de um novo sistema de baixa pressão que se forma próximo à região. Uma frente fria também deixa o tempo instável, com chance de temporais. A instabilidade avança pelo oeste e interior do estado e chove muito nessa parte em roxo no mapa. Praticamente todo o Rio Grande do Sul tem chances de chuva intensa ao longo desta sexta.
E o vento forte também marca presença no sul do país, desta vez com mais atenção no oeste de Santa Catarina e sul do Paraná, onde a ventania pode chegar até os 70 km por hora. Já no nordeste, a chuva segue frequente no litoral de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas o interior da região deve ficar mais seco. No norte do país, a alta umidade na atmosfera traz pancadas de chuva intensas em grande parte do Pará e Amazonas, além da metade leste do Amapá. No centro-oeste, o tempo segue firme na maior parte da região e o calor predomina ao longo do dia. No sudeste, é previsto tempo firme, com exceção do centro-sul do Rio de Janeiro e extremo norte mineiro, que registram pancadas isoladas ao longo do dia. O tempo mais seco ainda favorece a baixa umidade, com destaque para a faixa norte paulista, sul mineiro e partes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e metade oeste de Goiás. No nordeste, o destaque é para o interior baiano. Nesta sexta, máxima de 28 graus na capital paulista e mineira, 30 em Salvador, 32 em Palmas e até 33 graus em Cuiabá. O presidente dos Estados Unidos disse hoje que pode reduzir o número de tropas americanas na Europa. Donald Trump critica os países aliados pela falta de apoio na guerra contra o Irã. O correspondente Vandrei Pereira tem mais informações. Olá, Gustavo, Renata e a todos que acompanham a programação da Record News. Obrigada, Vandrei. O ataque antissemita que deixou 2 homens feridos em Londres gerou protestos na comunidade judaica, que teme por sua segurança. Nesta quinta-feira, o governo do Reino Unido elevou o nível nacional de ameaça terrorista para grave. Nosso contato retomado com o advogado Adib Kassouf Saad. Adib, a gente perguntava, eu lhe perguntava justamente sobre qual é o próximo passo assim que a lei foi promulgada, ou assim que o presidente Lula, então, promulgar a lei da dosimetria. Os condenados já podem ser beneficiados diretamente ou não? Isso precisa passar ainda no Supremo Tribunal Federal? Conversamos com o advogado especialista em Direito Constitucional, Adib Saad. Adib, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Record News. Uma boa noite e até mais. Eu que agradeço. Boa noite. E depois de voltar aos R$5, o dólar voltou a cair nesta quinta-feira. A moeda americana recuou quase 1% e agora é cotada a R$ 4,95. Esse é o menor valor desde março de 2024. Já o Ibovespa interrompeu a sequência de 5 quedas seguidas. O principal indicador de ações brasileiras avançou 1,39% e voltou aos 187 mil pontos. Como amanhã é feriado, o mercado de ações e de câmbio não vai funcionar. O regulamento da reforma tributária foi publicado hoje pelo governo federal, estados e municípios. Na prática, as mudanças formalizadas nesta quinta-feira vão reduzir a quantidade de impostos. Para analisar esse cenário de alta no petróleo, a gente recebe agora a Tiziana Álvares, diretora executiva do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Olá, Tiziana, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Eu começo te perguntando quais os efeitos... Boa noite, bem-vinda. Eu te pergunto quais os efeitos das falas de Donald Trump em relação aos preços do petróleo. Conforme o conflito se arrasta, a gente viu os valores do barril aumentando gradualmente. Mas qual é a explicação para uma oscilação tão forte num único dia? Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Tiziana, obrigado pela participação a todos aqui conosco. A gente ajudando a entender esse cenário do mercado do petróleo em todo o mundo. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada a vocês. Fica até a próxima. Tchau, tchau. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump minimizou a alta no preço do barril do petróleo. Vamos com imagens de São Paulo. Os termômetros marcam agora 19 graus na capital paulista. Para sintonizar a Record News de São Paulo, é só colocar no canal 42 na TV aberta e curtir toda a nossa programação de graça. A seguir, Federação Paulista de Futebol anuncia mudanças no futebol no Paulistão Feminino. O Jornal da Record News volta já. De volta com o Jornal da Record News, o jogador Arrascaeta do Flamengo passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura no ombro e vai ter alta nesta sexta-feira. Com a lesão, o uruguaio é mais um que virou dúvida para a disputa da Copa do Mundo. Arrascaeta
A Justiça de Minas Gerais mandou soltar o argentino que fez gestos racistas em direção a torcedores do Cruzeiro durante a partida contra o Boca Juniors pela Libertadores. O homem foi preso em flagrante no estádio do Mineirão. Hoje acabou solto depois da audiência de custódia. Ele mora em Belo Horizonte e estará monitorado. A Federação Paulista de Futebol anunciou hoje uma mudança na identidade do Paulistão feminino. A partir de agora, o campeonato passa a se chamar Paulistão. Campo. E ainda sobre o futebol, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que o Irã vai participar da Copa do Mundo, que será sediado. Você vê agora imagens ao vivo de Florianópolis, em Santa Catarina, via Maxcan. 20 graus por lá. Para sintonizar a Record News em Florianópolis, é só você colocar no canal 6 na sua TV aberta e acompanhar toda a nossa programação de graça. O Jornal da Record News volta já já. A gente traz agora uma atualização sobre a morte do operário Gabriel de Jesus Firmino em um acidente durante a montagem do palco para o show da Shakira na praia de Copacabana. A organização do evento Todo Mundo no Rio disse que não procedem as informações passadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro de que a empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos não tem registro no Conselho para exercer atividades de engenharia nem responsável técnico. Em nota, a organização afirma que a Senoarte, como é conhecida a empresa, possui ampla experiência no segmento de grandes eventos. A empresa, segundo a organização do evento, foi contratada para a locação de elementos da cenografia no palco, dentre os quais 2 estruturas de elevação automatizadas. A organização afirma ainda que, para acompanhamento e execução do projeto, a empresa conta com um engenheiro técnico regularmente registrado no CREA e assina todos os laudos técnicos referentes ao tema. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tenha uma ótima noite e fique agora com o News das 10 com o Rafael Gatti. Tchau, tchau.